Olá a todos, estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Maurício Cardenetti, eu sou psicólogo e docente e queria começar já agradecendo a honra, né, o privilégio de ter recebido esse convite, né, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Itu, agradecendo a diretora Josemarie Júlio, por ter concedido esse privilégio de me permitir estar aqui conversando com vocês. A ideia dessa fala, que eu espero que seja bastante produtiva para todos, é compartilhar um pouco do que foi a minha experiência nesse momento de isolamento social, né, por conta da Covid-19, tanto desde a perspectiva de docente, né, um professor que foi também levado à virtualidade por conta do que foi acontecendo, quanto desde a perspectiva de psicólogo, atuante clinicamente, mas também psicólogo que se auto-observou e que foi percebendo os movimentos dentro de si no processo dos últimos meses de trabalho. Então, é uma fala que vai dialogar um pouco com essa questão de uma reflexão que procura trazer um diálogo sobre o equilíbrio emocional, sobre como trabalhar essas questões. Eu sou psicólogo clínico, eu atuo na abordagem fenomenológico-existencial e sou docente da Universidade Cruzeiro do Sul, do curso de Psicologia aí do CEUNSP de Itu. É uma instituição que tem uma parceria com a cidade, que tem uma parceria grande também com a área de ensino, né, que tem trabalhado ao longo de todo o ano em várias frentes diferentes. Além de ser psicólogo e docente, eu sou aprendiz de filósofo, estou fazendo uma segunda graduação em filosofia na Universidade de Campinas, porque é um complemento muito importante para o tipo de psicologia que eu faço. Sou especialista em docência no ensino superior, tenho um trabalho realizado na área de afetividade nas práticas docentes, algo que me parece tem me ajudado bastante nesse momento de pandemia. Enfim, e sou um eterno aprendiz, né? Alguém que observa o mundo, alguém que reflete, alguém que problematiza, que busca estar sempre, de alguma forma, contribuindo no desenvolvimento das pessoas, sejam quem for. O público que eu atendo na clínica é um público de jovens adultos e adultos, né? Então eu tenho bastante contato nesse momento com o universo de situações de estresse que várias pessoas têm passado, que me permite também enriquecer a minha reflexão, um pouco do que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Uma coisa que é evidente é que essa pandemia mudou assim radicalmente muitas coisas na nossa rotina. Nós fomos forçados a um certo tipo de relação que não houve preparação e nesse sentido eu vou fazer algumas reflexões com vocês, porque eu acho que temos aí vários aprendizados, alguns dolorosos, é claro, mas vários aprendizados que podemos tirar para nos fortalecer e sair dessa ainda melhor. É claro que não esperando pela próxima, né? Porque muitas vezes a gente fala isso, né? Estou pronto para a próxima, não, nós não queremos outra dessa, mas pelo menos fazer algumas reflexões para que a gente possa tirar aprendizados e, em alguns casos, ajudar quem estiver passando por situações mais complexas, ter reflexões do que poderia ser uma alternativa. Eu vou tentar, de alguma forma, ir caminhando por esse itinerário ao longo da minha fala aqui com vocês. Uma questão que assim mudou e mudou radicalmente a nossa rotina tem a ver com a forma, né? Eu pelo menos, né? Eu preparei o meu semestre, né, todo pensado em uma certa estratégia didática, todo
né, uma conformação que era para acontecer presencialmente, com rodas de conversa, com seminários, com uma série de atividades, olho no olho, com contato, e isso já no final de março veio abaixo e a gente teve que se reinventar. Uma coisa que eu não falei, e eu acho que é importante eu comentar aqui, aliás, duas coisas, né? Desculpem um ou outro cachorro latindo de fundo, mas eu moro numa chácara e não tem como desligar, colocar eles em mute, então nessas horas a gente tem que exercer um pouco de paciência, né, para poder seguir falando. Eu sou um filho da escola pública, né? Essa é uma coisa que eu ia falar lá atrás e eu acabei não colocando. Eu cursei toda a minha vida a escola pública. É claro que foi no milênio passado, né? Ainda chamava ginásio, colegial, mas eu sou quem eu sou e eu consegui me desenvolver e superar as dificuldades que a vida foi me apresentando graças à escola pública. Então, aquilo que vocês fazem é muito importante, fez muita diferença na minha vida, né? Eu vim para a docência no ensino superior depois de uma trajetória no mundo corporativo de mais de 20 anos, né? Desse tempo todo, mais do que uma década me dedicando, uma década não, para ser mais exato, foram 15 anos me dedicando à formação de pessoas. E dentro dessa estrutura de formação de pessoas, eu tive uma experiência internacional bastante longa que me ajudou a ter contato com culturas diferentes. Foram 5 anos trabalhando no departamento de treinamento central da empresa na Suécia, morando na Suécia, em que eu tive a oportunidade de interagir com diferentes culturas, né? Lá, o professor psicólogo já estava se construindo, percebendo as dificuldades que cada pessoa, que cada cultura, o que várias culturas diferentes têm de proximidade, o que tem de peculiaridade, né? Desenvolver esse olhar, que é um olhar que cada professor tem, porque quando nós nos colocamos frente a uma sala de aula, nós estamos olhando, na verdade, um universo em que cada aluno é como se fosse de uma nacionalidade diferente, com uma bagagem diferente, e nos demanda, né, nos provoca de uma forma diferente. Isso é bastante interessante. Então, a escola pública me levou a lugares que eu jamais pensei que eu poderia chegar, né? Eu sou original de São Paulo e eu estudei na década de 80 do milênio passado no Instituto Federal, que na época se chamava Escola Técnica Federal de São Paulo, né? Isso aí foi o meu colegial, né? Então, o ensino público é muito importante para mim e para mim é uma honra estar podendo, de alguma forma, refletir com vocês e se eu puder, de alguma forma, contribuir para a qualidade de vida de vocês, eu vou estar, assim, tentando diminuir a minha dívida com o universo que vocês representam na minha vida. A experiência de docente virtual, para mim, ela não foi uma experiência preparada, como eu acredito que não foi para ninguém, né? Numa semana estávamos dando aula, numa sala de aula, começaram os rumores, na semana seguinte pode ser que se suspenda a aula, e depois veio de fato, né, a suspensão das aulas presenciais, e migramos para uma modalidade de ensino remoto, supervisionado, né? Eu tomei a iniciativa, me pareceu mais eficaz, além de disponibilizar o horário das aulas para discutir conteúdos, para tirar dúvidas, até para fazer o que eu chamava de um momento de descarrego, porque as pessoas, todos estávamos bastante incomodados, né, com essa movimentação. Mas eu pude fazer isso porque eu decidi colocar os conteúdos todos em formato de vídeo. Então eu fui pegando os materiais que eu havia preparado, e logo no começo do isolamento social, eu entrei num laboratório comigo mesmo, aqui em casa, montando uma estrutura de câmera, de microfone, de iluminação,
para ter uma qualidade minimamente aceitável. Se esse vídeo ficar ok e vocês acharem, nossa, dá até para entender o que ele está falando, eu devo isso à pandemia, porque eu não teria coragem de mostrar para vocês os vídeos que foram feitos 2 meses e meio atrás, porque realmente era bastante tosco. Né? A gente vai melhorando, vai ganhando mais habilidade e vai aprendendo de tecnologias. Eu tive que rapidamente ir atrás de entender de iluminação, de som, de aplicativos de gravação, dos melhores ajustes, enfim, né, como fazer transições de slides para câmera e por aí vai. Então foi uma reinvenção a toque de caixa, né? E eu acredito, até pela devolutiva dos alunos a cada aula que nós íamos discutindo, que isso foi percebido de uma maneira bastante positiva. Mas, como é de se imaginar, deu muito mais trabalho. E aí eu vou para uma das dimensões que me parece que é importante nós, docentes, refletirmos juntos. Né? É quando nós estamos nessa condição de um trabalho virtual, fazendo esse acompanhamento com os nossos alunos, há um esforço adicional, e esse é um esforço adicional que nos coloca fora de uma zona de conforto, né? Não que eu ache que zona de conforto é o lugar para se ficar, mas sempre ter um contraponto entre se desafiar e voltar para um lugar de equilíbrio me parece ser mais adequado. E a questão é que o cenário desequilibrou isso bastante, e nós ficamos bastante voltados para uma produção e fora de uma zona na qual a gente tem o domínio adequado da didática, do ferramental. Então, isso adicionou um estresse que, para mim, pelo menos, ele não aconteceu de uma forma aguda, ele foi de uma forma crônica. Ele foi passo a passo, dia a dia, se acumulando, e o primeiro mês foi ok, mas no segundo mês eu já estava me sentindo bastante cansado, né? Isso tomando todos os cuidados, que eu acho que é uma reflexão importante de fazer com vocês, é que se em tempos normais, de aulas normais, com o mundo funcionando, sem coronavírus, é importante alimentar-se adequadamente, é importante hidratar-se adequadamente, é importante ter atividade física de acordo com a sua preferência, a sua capacidade, é importante ter um bom descanso, um bom sono, enfim, é importante ter uma atividade de esparcimento, né? Algumas pessoas têm algum hobby, um lazer, um esporte, outras pessoas têm uma prática mística, religiosa, não importa. Eu acredito que essas 5 dimensões que eu nomeei, elas são muito importantes em tempos normais, sem pandemia, mas quando nós chegamos em um contexto que somos demandados muito mais fortemente, mas é de uma forma, como eu disse, não aguda, não é uma grande demanda, é uma demanda que sobe e se mantém, e esse acumulativo é que vai desgastando. Nesses momentos, né, a questão de uma boa alimentação, uma boa hidratação, de um bom descanso, de uma prática esportiva adequada, né, de uma boa atividade de recreação, bons pensamentos, né, uma boa respiração, são essenciais, são dimensões que a gente precisa cuidar. E vocês vão falar, nossa, esse é papo de médico psicólogo, mas é a realidade. Nenhuma condição, ou muito poucas condições acontecem abruptamente na vida de uma pessoa. Normalmente o que nós vemos é um crescente de pequenas coisas que vão se acumulando, ou coisas estressoras que levam a algum tipo de desgaste maior, ou coisas fortalecedoras que não vão acontecendo, nós não descansamos o suficiente, não nos alimentamos bem, não respiramos adequadamente,
não nos hidratamos adequadamente. O que acontece é que isso, ao longo do tempo, constrói um cenário que nos leva a algum tipo de colapso, né? Na pandemia, o que eu senti foi um grande cansaço, muito próximo a uma sensação de burnout que eu tive na minha época de mundo corporativo, numa época de gerência com bastante responsabilidade. Então, é algo que foi cozinhando em banho-maria, né, como a gente diria. E mesmo tendo o conhecimento, mesmo tendo essa reflexão, foi um processo que aconteceu, mas eu fui mantendo e ele não chegou a me colocar numa condição de ruptura, né, de uma quebra, de eu não conseguir me livrar, né, daquela condição. Então foi um estresse percebido que veio desgastando, mas eu busquei incrementar as coisas que eu já fazia nessas dimensões que eu comentei: alimentação, descanso, hidratação, atividade física, né, leituras, né, para poder, de alguma forma, recarregar as baterias, né? Uma coisa que para mim era muito importante e ficou fortemente impactada, ou seja, reduzida, contato humano, né? A presença do outro na minha vida é muito importante. O contato humano, ele se empobreceu bastante. A atividade clínica, ela migrou quase que totalmente para psicoterapia online. Então, eu passei a atender os meus clientes, quase todos, por Skype ou por alguma outra ferramenta, Zoom, para videoconferências. Seguindo rigorosamente os padrões do Conselho de Psicologia. Em apenas 2 casos eu não atendi virtualmente, tivemos que manter as consultas presenciais, e eram casos que as pessoas não tinham um ambiente com a privacidade adequada na casa delas para poder fazer esse tipo de terapia. Então, essas novas demandas nos jogaram para fazer uma interação com os nossos alunos de uma maneira muito diferente e com pouco feedback, sem aquela devolutiva que nós temos em sala de aula, do olho no olho, da interação em que você percebe uma energia que vai e volta, né? Algumas coisas, elas me parece que são importantes de ressaltar aqui, até como uma reflexão que possa ajudar a todos e todas no processo, seja nesse finzinho ainda que nós estamos finalizando, seja no retorno, e eu espero que não seja numa nova pandemia, com certeza. Eu creio que tem muitas coisas eu poderia colocar aqui que são e foram importantes, mas eu vou tentar ser bastante objetivo, né, para a limitação de tempo que nós temos juntos. Eu diria que um conceito que é chave, mas ele é chave mesmo para superação de situações como essa, ou superação de situações adversas na vida que nos desafiam, que nos levam aos nossos limites. Esse conceito é a resiliência, né? Que, se eu vou colocar de uma forma bastante assim sintética, né, seria a capacidade de manter uma integridade, de manter aquela característica que nos diferencia, mesmo sob situações de alta demanda, de alta tensão, de alto estresse. Então, a resiliência, ela é uma qualidade, ela é uma característica que me parece ter feito muita diferença para mim durante essa pandemia. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre alguns pontos da resiliência que me parecem podem ser também importantes para vocês. Acho que uma das coisas que é central
para qualquer pessoa que é resiliente é uma questão de reconhecimento, né? E não é reconhecimento, um reconhecimento qualquer, eu diria que é um reconhecimento de contexto, é um reconhecimento de cenário, é um reconhecimento do que é a vida que se apresenta, né, naquele contexto que nós estamos vivendo. Ou, colocando de uma forma mais simplificada, é perceber que o contexto nos desafia, ou seja, existe sofrimento, existe uma demanda, existe uma pressão, né? E o primeiro passo de uma pessoa resiliente, me parece, é reconhecer, que é reconhecer isso. Porque a negação de que existe um contexto adverso, um contexto que nos é agressivo, ou seja, a negação de que há sofrimento, ela nos distancia de conseguir olhar esse cenário, essa situação com mais clareza e, portanto, conseguir também ter algum tipo de estratégia de superação, né? Eu gosto, uso muito o exemplo que vem do budismo, não porque eu seja budista, não passa por aí, mas acho que a reflexão budista ela é muito interessante nisso, né? Que é o reconhecimento de que há sofrimento, ou seja, viver é algo que traz sofrimento, né? Mas que o sofrimento ele pode sim ser detido se nós soubermos quais são as suas causas e nós trabalharmos nas suas causas. Então, creio que reconhecer, né, dentro dessa dimensão da resiliência, qual é o sofrimento, qual é o contexto adverso que nos pressiona, né, e poder olhar para ele com clareza é muito importante. Uma outra dimensão que todos nós temos, alguns mais, outros menos desenvolvidos, é a nossa capacidade de focar a nossa atenção, né? Uma pessoa que é resiliente, ela consegue trazer o foco da sua consciência, né? Não é apenas focar a sua atenção, mas é focar a sua atenção naquilo que pode ser feito. É como se fosse uma seleção, priorização intuitiva, né? Uma pessoa resiliente, ela acessa essa sua capacidade de focar a sua atenção e traz o foco da sua atenção para aquele contexto que está gerando sofrimento, para as dimensões em que ela consegue acessar, em que ela consegue trabalhar, em que ela consegue promover pequenas ações de superação. Essa atenção focada naquilo que de fato faz sentido ser trabalhado e que pode ser trabalhado ajuda na construção de pequenos elementos que vão nos levando a fazer a situação ser superada. Eu trabalho muito em clínica com o conceito de passos de formiga, né? Ou seja, nós termos muitas pequenas ações consistentes, coerentes, focadas, acontecendo simultaneamente. Não demandam um esforço monstruoso e a somatória dessas pequenas ações elas nos levam a um lugar de qualidade e de consecução muito mais interessante. Então, pensando na resiliência, não esqueçamos a questão do sofrimento, do cenário adverso, a questão da nossa capacidade de focar a nossa atenção e aprimorá-la no sentido de trazer essa atenção para aquilo que é mais produtivo para transformar a nossa situação ou para aqueles cenários, né, fazer uma escolha, uma utilização inteligente das nossas energias, já que nós estamos sob tensão, sob pressão, sendo cobrados para caminhar adiante. E eu acho que uma terceira, eu vou parar, não vou dar muitos elementos, porque senão, no lugar de ajudar, eu acabo funcionando como estressor, e isso não é a função de um psicólogo e docente. Uma terceira dimensão que eu acredito que é muito importante é a consciência no momento em que nós estamos fazendo as coisas.
mas não é uma consciência qualquer, é aquela consciência que questiona, é aquela consciência que pergunta: isso que eu estou fazendo contribui para a superação dessa situação ou atrapalha? Né? O meu pai, quando era vivo, meu pai era marceneiro, ele tinha uma fala que era muito interessante, porque o moleque sempre queria estar junto na marcenaria, mexendo em ferramenta, e a gente sempre fazia alguma besteira, e ele falava assim: muito ajuda quem não estorva. Né? Então, me apropriando um pouco dessa fala do meu pai, eu diria: quando a gente está fazendo algo, ter a consciência se aquilo contribui para o nosso bem-estar ou se aquilo estorva, se aquilo é um incômodo, se aquilo está justamente contribuindo para uma condição inadequada de equilíbrio e de bem-estar psíquico. Então, resiliência é um conceito-chave, gente. 3 dimensões: entender o cenário, o seu sofrimento, a sua complexidade, trazer a nossa capacidade de foco para aquelas dimensões que nós podemos trabalhar, priorizar nossa energia para aquelas que podem desencadear mais rapidamente e manter uma consciência presente em nossas atividades, analisando o nosso fazer naquela questão. Ele contribui para a superação ou ele atrapalha? Né? Às vezes até frente a uma situação que nós não estamos inseridos. Né? Eu devo ou não devo participar dessa questão? Né? Se eu percebo que a minha contribuição ela ajuda a solucionar e impulsionar, sim. Se eu percebo que não, é melhor eu focar a minha energia, segundo o princípio, nas coisas mais adequadas. Né? Mesmo, né, pensando na resiliência e mesmo fazendo essa reflexão com vocês, muitas coisas podem passar do limite da gente dar conta de digerir, dar conta de administrar. E aí eu queria chamar a atenção de algo que para mim fez uma grande diferença, e eu acredito, como pessoa, mas como psicólogo, eu entendo o porquê, que é a questão da comunidade, do compartilhamento. Né? Quando nós fazíamos reuniões, e fazemos ainda reuniões virtuais com o grupo de professores, a hora que nós estávamos conversando e trocando, vinham soluções, ideias para problemas que, por exemplo, eu tinha e eu não estava percebendo, que me ajudavam a superar, e vice-versa. Às vezes eu dava sugestões e ideias para questões que outros colegas tinham. Então, esse poder da comunidade, do compartilhamento, da cooperação, né, do coletivo, ele é muito importante na superação desses momentos. E eu acredito que também traz elementos para fortalecer o que é o restante das nossas vidas profissionais juntos com as equipes que nós trabalhamos. Né? E eu acho que é importante cuidar disso, porque o outro na nossa vida, o outro ele é muito importante. Quando a gente para refletir desde do olhar da psicologia, nós não somos ninguém sem o outro. Né? Nós nascemos completamente desprovidos de cultura e nós somos induzidos e recebidos no mundo por nossos pais e vamos nos inserindo nesse mundo e é graças a todos os outros que vão compartilhando as suas vivências que nós vamos nos tornando quem nós somos. E nisso nós docentes nós somos protagonistas de uma grande parte do que acontece dessa transformação. Nós somos um outro relevante na vida de muitas pessoas, né? O que eu acredito que também está sendo, de alguma forma, demandante para os nossos alunos que estão distantes de nós. Né? Eu tive muitas interações com alunos e eu percebo que do lado deles também está bastante pesado passar por essa situação. Né? Eu já vou meio que arredondando e me encaminhando para o final da minha fala, gente. Eu queria trazer mais dois fragmentos que me parecem contribuir nessa reflexão que eu pensei
para fazer aqui com vocês. E um desses fragmentos ele vem do mito da caixa de Pandora, né? Provavelmente os que são docentes de história de áreas humanas vão conhecer muito melhor do que eu, né? Eu vou falar só uma versão muito simplificada para ser econômico no tempo e tentar chegar mais ao ponto que é chave, né, que eu quero passar para a nossa reflexão aqui. O mito da caixa de Pandora, né, ele é meio que uma metáfora muito interessante em que Zeus, né, o deus dos deuses, contrariado, querendo se vingar de Prometeu, que havia compartilhado o segredo do fogo com os humanos, ele armou, né, um certo plano e fazendo a história curta, né, nesse plano, né, estava a criação de Pandora, né, uma mulher extremamente bonita, né, que veio a se casar com o irmão do Prometeu, que me falha o nome agora, Epimeteu, acho que era o nome. Ele desposou a Pandora e recebeu de Zeus como presente também essa caixa, né, com a condição que essa caixa nunca poderia ser aberta, né? Bom, o que conta o mito, né, é que Pandora, na curiosidade de saber o que havia naquela caixa, ela, num determinado momento, ela consegue abri-la, e o que existia naquela caixa eram todos os males do mundo. E quando ela abre a caixa de Pandora, todos os males do mundo escapam. E ela consegue fechar a tempo somente de reter dentro da caixa a esperança. E aí é muito curioso, porque grande parte da minha vida eu ouvi esse mito de Pandora e se falava, né, como o que restou para a humanidade foi a esperança. Numa certa apologia, numa certa colocando a esperança como aquilo que nos foi legado, que sobrou para nós, porque todo o resto escapou. Só que me parece que essa reflexão ela esquece de um ponto, né, que Zeus colocou nessa caixa os males do mundo, né? Então a esperança que sobrou era não, né? Pelo mito é um dos males do mundo. E por que eu estou trazendo essa reflexão aqui? Por que eu estou falando de esperança? Porque eu vou olhar para uma acepção bastante empobrecida de esperança, que é aquela acepção da espera, da passividade que acredita que a situação vai melhorar, né? Essa esperança, de fato, para a situação que todos nós estamos vivendo, né, com essa incerteza de números e estatísticas da Covid-19, essa esperança ela é nociva. Essa esperança ela nos coloca num ajuste mental de passividade, e o que nós precisamos mais do que nunca, né, é de ter um ativismo saudável, de ter clareza, né, com as informações que nós conseguimos captar no mundo, ter a maior clareza possível, né, do que está acontecendo, elaborar e ativamente poder tanto tomar as melhores decisões para as nossas vidas, quanto as melhores decisões para o direcionamento dos nossos alunos e dos nossos relacionamentos na comunidade docente da nossa região. Então, a esperança de Pandora, ou seja, essa passividade que espera que as coisas mudem, não é o que nós precisamos. Nós precisamos sim de uma positividade, né, de acreditar que há, né, e há um amanhã melhor, mas é um acreditar ativo, porque esse amanhã melhor ele acontece basicamente porque nós estamos construindo ele hoje, né?
E aí, partindo para a parte final, já para arredondar a minha fala, eu acredito que todos temos aprendido muitas coisas desse momento. E uma das coisas que eu apliquei muito, e que eu não aprendi agora, mas tem a ver com a psicologia que eu faço, porque, como eu falei no começo da minha apresentação, eu trabalho com a fenomenologia existencial, e a fenomenologia ela busca olhar para a realidade e tentar deixar a realidade falar conosco o que ela quer dizer. Ela tenta ser o menos interpretativa, o menos tradutora de realidade, para ser o mais descritiva, né, de captar o que a realidade está dizendo e trazer. Essa atitude me parece ser muito importante também, porque não me parece que nós podemos pressupor nada com relação aos próximos meses. Eu espero, sinceramente, que a pandemia seja superada, né, que a curva de óbitos e de contaminados vá caindo e volte ao controle, mas nós não podemos pressupor isso. Nós precisamos ter uma clareza e uma conduta adequada com isso. Nós poderíamos pressupor que quando os nossos alunos voltarem, eles vão ter voltado como se tivessem passado grandes férias e estivesse tudo bem. Eu sou mais cético com relação a isso. Eu acredito que nós teremos que acolhê-los, reaquecê-los e trazê-los de volta para um ritmo, né, adequado, cuidando inclusive de suas feridas e de suas incertezas. Não podemos deixar de pensar que vários podem ter perdido entes queridos nesse momento de pandemia, e isso é bastante complexo. Então, o sentido de se conectar com a realidade e de buscar dialogar com o que acontece sem pressupor me parece bastante saudável. E nesse sentido, eu volto no que eu havia falado da importância da comunidade docente, né, de conversar com outros colegas, de trocar ideias, de trocar experiências, de um fortalecer o outro. Com certeza, fazendo isso, nós vamos conseguir sair dessa situação muito melhores do que nós entramos lá atrás. Essa é uma convicção que eu tenho, inabalável. Eu tenho certeza que todos os desafios pelos quais nós estamos passando, quando cuidados adequadamente, quando tratados da forma apropriada, no limite da nossa capacidade, do nosso entendimento, eles nos levam a nos tornar uma versão melhor de nós mesmos, né? E para finalizar, assim mesmo, né, eu queria deixar uma reflexão que vem do pensamento oriental, e eu acredito que é uma reflexão essencial nesses momentos, né? Que ela diz algo mais ou menos assim, que você não é melhor do que ninguém, mas tampouco você é pior do que alguém, simplesmente porque você é único e, portanto, incomparável. Eu acho que nunca antes foi tão necessário nós entendermos essa unicidade, essa autenticidade, isso que nos faz tão nós mesmos. Mas não desde uma perspectiva egoísta de me colocar num pedestal e falar, olha quem sou eu, mas sim de uma perspectiva colaborativa, altruísta, de cada um trazendo o seu melhor para poder construir esse futuro mais interessante. Foi um prazer falar com vocês, gratidão imensa, né, pelo convite, muito mesmo, né, a oportunidade de poder tentar, de alguma forma, trazer de volta para o mundo do ensino público o muito que eu recebi de vocês, é algo assim que não tem preço, é algo que me enche o coração de felicidade mesmo. Eu espero que vocês e todas as suas famílias fiquem muito bem e que muito em breve a gente possa ter superado essa condição e que a gente possa contar disso como uma vivência
que nos fortaleceu. No final, eu deixo um slide com os meus contatos e alguém querendo falar alguma coisa sabe como me achar. Fiquem muito bem.